Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que nos diferencia de todos os seres criados por Deus é o livre-arbítrio. Então, diante de todas as coisas criadas, é justamente esta liberdade de fazer escolhas é que nos diferencia de todas as criaturas. Todos nós, com saúde mental, por volta dos 10, 11 anos, nós já sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é. E nós então somos convidados hoje, por Jesus no Evangelho, a nós utilizarmos da nossa liberdade para vivermos além da lei. Em que sentido, Padre? Nós temos o conhecimento daquilo que é bom para mim e para o outro. Então eu não devo fazer o bem só porque a lei me manda, porque deve ser assim por conta da moral e dos bons costumes. Nós vamos ser bons porque nós fomos criados para o bem. Quando nós estamos na pista, por exemplo, nós não vamos andar a 200 por hora. Não porque a lei determina que você pode andar até 110, 120, 140 por hora. Né? Você não vai andar nesse limite porque a lei te determina e se você não cumpre, você leva a multa. Não, você vai andar no limite de 110, 120 porque você sabe que é aquele limite que lhe dá segurança, que é aquilo que vai lhe fazer bem. Porque se você andar a 200, pode ser que aquilo não te faça bem. Pode causar um acidente para você e para os outros. Então nós não vamos fazer as coisas somente porque somos pré-determinados por um conceito de pessoas. Aquilo que a lei determina. Não. Nós enquanto cristãos, enquanto católicos, nós devemos ir além da lei. Eu faço porque eu preservo a minha vida e preservo a vida do outro. Eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu nasci, fui criado por Deus para fazer o bem. E por isso eu vou fazer o bem. É isso que Jesus nos pede no Evangelho. O Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, faz parte da síntese dos ensinamentos de Jesus, que são ditos no Sermão da Montanha. Então o trecho de hoje faz parte do Sermão da Montanha. E Jesus vai dizendo, né, que a lei diz o quê? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, a lei de Talião garante o revidar, o dar o troco, né, pagar na mesma moeda. Mas para nós cristãos, católicos, para nós que somos discípulos de Jesus, nós não vamos fazer isso porque a lei permite nos vingar, dar o troco, pagar na mesma moeda. Não, nós vamos pagar o mal com o bem.
temos que ser diferentes, temos que fazer diferente. Então nós que somos dotados por essa inteligência, por esta liberdade, pelo livre-arbítrio de saber o que é bom e o que não é, o que é o certo e o errado, nós não precisamos esperar que o outro diga o que é bom para ser feito, mas nós sabemos e devemos fazer. Então, enquanto o outro me prejudica, enquanto o outro faz o mal para mim, nós não devemos nos vingar, porque isso já o mundo já faz, o outro já faz, mas nós enquanto discípulos devemos fazer diferente. E aí que está os méritos para recebermos o céu, porque se nós fizermos o que os outros já fazem, a nossa vida vai ser medíocre. E nós temos que viver uma vida extraordinária, que é para isso que fomos criados. Devemos ter uma vida extraordinária, de fazer coisas que vão além da lei, que vão além da necessidade por obrigação, né? Fazer aquilo porque é o impulso do meu coração, por aquilo que é melhor, por aquilo que eu aprendi de Deus. Então, ao invés de eu me vingar, pagar na mesma moeda, não, muito pelo contrário, vamos parar, refletir, perdoar, quebrar esse ciclo da violência. Enquanto as pessoas nos prejudicam, enquanto as pessoas nos caluniam, vamos nos silenciar, vamos estender o perdão, vamos pagar com o bem, não vamos revidar. Então, se o outro faz o mal, eu fico mal, a gente se prejudica. A pessoa ainda às vezes, né, deixa de falar com a gente, ainda às vezes ainda nos calunia. Qual é o seu papel? O seu papel é ir atrás da pessoa, conversar, tentar se entender, perdoar a pessoa. Ô padre, mas pera lá, foi ele que me prejudicou, ele que fez a coisa errada, e eu que tenho que ir atrás dele? É você. Senão você não vai estar fazendo nada além daquilo que se é esperado. Porque o que se faz quando o outro me prejudica? Eu fico esperando o outro vir até mim pedir perdão. Mas enquanto nós que devemos ir além, que devemos romper esse ciclo da violência, não pagar na mesma moeda, o outro não olha mais na minha cara, eu também não vou mais olhar. Não, vamos fazer o contrário. Vamos procurar a pessoa para conversar. Vamos buscar estender o perdão, olhar nos olhos, conversar, né? É isso que nós devemos fazer. O contrário daquilo que já o mundo faz. Devemos fazer diferentes, ir além da lei. Nós temos poder de escolha para isso. E nós hoje, ao celebrarmos, né, Santo Antônio, nós também devemos ir além de sermos meros devotos. Nós não podemos ser apenas devotos de Santo Antônio. Nós devemos buscar ser imitadores de Santo Antônio. É mais. Devoto, rezar, pedindo a intercessão do santo, isso é fácil. É bom. A gente alcança a graça por sua intercessão. Mas nós somos convidados na liturgia de hoje a ir além. Então devemos ser mais do que devotos de Santo Antônio, devemos ser seus imitadores, buscar todas as suas práticas que ele teve em vida, para nós também colocarmos na nossa vida, também com as nossas limitações, para que assim como Santo Antônio chegou à glória, aos altares, à santidade, nós também cheguemos. E quem foi Santo Antônio? Primeiro, o nome já tem briga, né? Já tem discussão aí. Porque Santo Antônio, ele pode ser chamado Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Por quê? Ainda tem até uma briga entre as duas cidades, né? Porque Santo Antônio, ele nasceu, foi batizado e adentrou para a congregação franciscana em Lisboa, em Portugal. Mas aí depois ele foi morar na Itália, em Pádua, e lá morreu. Então tem uma briga aí entre as duas cidades para como que é o nome do santo.
É Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua? Daí São João Paulo II, quando esteve em Lisboa para amenizar a briga, a discussão, ele disse: olha, Santo Antônio ele não é nem de Pádua e nem de Lisboa. Santo Antônio ele é dos céus. Então ele tentou amenizar a briga. Santo Antônio, então, ele nasceu em Lisboa, Portugal. Ele nasceu, foi batizado com o nome de Fernando. E ali ele cresceu, sempre desejoso em servir a Deus, homem de grande devoção, de grande fé. E ele se tornou um cônego secular, cônego regular, secular. E é um padre, com o título de cônego, um padre diocesano. Mas ali, muito próximo dele, saiu de Coimbra, um grupo de missionários franciscanos. E eles foram para o Marrocos fazer uma missão. E esses freis franciscanos, que saíram então ali, de Portugal, de Coimbra, lá em Marrocos, eles foram assassinados. Eles se tornaram mártires. E os seus corpos voltaram para Portugal. E Santo Antônio, ele ficou muito comovido com aquela história, Nós já sabemos que sangue de mártir é semente de cristão. E neste caso, foi semente da ordem franciscana. Desejou, inflamou no coração de Santo Antônio o desejo de ser franciscano. E foi aonde ele tomou o nome de Antônio, porque até então era Fernando. E ele então escolhe o nome de Santo Antônio, fazendo uma homenagem a Santo Antão, porque Antão é a nossa tradução na língua portuguesa, mas para o italiano é a mesma raiz, é o mesmo nome. Os dois são Santo Antônio. O Santo Antão, ele é Antônio do deserto, Santo Antônio do deserto, para nós conhecido como Santo Antão, também padroeiro dos animais domésticos, padroeiro dos animais. E depois ele, então, em homenagem a Santo Antão, Santo Antônio do deserto, ele escolhe o nome de Antônio. Santo Antônio, ele sempre quis ser missionário, assim como aqueles mártires. Mas ele até tentou ser missionário, mas ele tinha uma saúde muito frágil. Ele vivia doente, então ele não podia ser missionário. Então ele ficava num convento ali em Pádua. E teve um dia que muito provavelmente, diz a história, que ia ter uma ordenação sacerdotal. E faltou aquele que ia fazer a homilia, aquele que ia fazer a pregação. Então chegaram em Santo Antônio e falaram: Antônio, faltou quem ia falar. Veja aí o que você vai falar e fala alguma coisa aí. E ele então fez essa experiência de fazer uma pregação. E a partir daí, ele nunca mais parou. Ele encantou a todos, mesmo com o seu discurso sendo improvisado, ele encantou aqueles que o escutavam. E ele ficou muito famoso pelas suas homilias, pelas suas reflexões. Tinha uma oratória eloquente, de atrair multidões. Só que nem sempre Santo Antônio conseguiu alcançar o coração das pessoas. Até teve um dia que ele, cansado de falar com as pessoas, ele foi na beira do rio falar com os peixes. E aí nós encontramos um dos primeiros milagres de Santo Antônio já em vida. Ele chegou lá na beira do rio e começou a falar: olha, peixes, eu vim falar com vocês, porque os homens não querem ouvir da palavra de Deus. E diz a história que os peixes foram se aproximando de Santo Antônio e eles ficaram todos com a cabeça para fora. E a gente sabe que peixe fora d'água morre, só que neste caso não. E todos os peixes ficaram ouvindo Santo Antônio falar. E até no entanto, até hoje, o seu corpo virou pó, os seus ossos estão guardados, se tornam relíquias, mas tem algo que foi preservado, está incorruptível de Santo Antônio, que é a sua língua e as suas pregas vocais, para vermos como os seus discursos de fato eram iluminados por Deus,
Tudo aquilo que ele pregou, de fato, era para ser vivido, era iluminado, era divino aquilo que ele anunciava. Então Santo Antônio foi uma pessoa da palavra. Então nós que devemos não ser meros devotos, mas devemos ir além, sendo imitadores, nós também então temos que ser pessoas da palavra. Talvez a gente não tenha bons discursos, a gente não sabe falar, mas não tem problema, que a gente viva a palavra. Como eu sempre digo a vocês, que nós sejamos evangelhos vivos na vida das pessoas. Santo Antônio também era uma pessoa de grande devoção à Eucaristia. Até teve um milagre em relação à Eucaristia. Tinha um homem que não acreditava que Jesus estava de modo real, vivo na Eucaristia. E ele desafiou Antônio, dizendo: olha, eu vou deixar minha mula sem comer 3 dias, e o Senhor vai trazer a Eucaristia. Se a minha mula não comer o pão, que é a Eucaristia, eu me converto. E Santo Antônio aceitou o desafio. A mula ficou 3 dias sem comer, e quando Santo Antônio colocou diante da mula a Eucaristia, a mula se ajoelhou. E a partir desse momento, este homem passou a acreditar na Eucaristia. Então nós devemos ser pessoas da Eucaristia, pessoas que são devotas a Jesus. Nós vamos daqui 2, 3 dias celebrar Corpus Christi. Será que nós vamos ter coragem, ânimo? Vamos deixar a preguiça de lado? Vamos nos levantar? Vamos deixar todos os nossos afazeres para prestarmos a nossa homenagem, a nossa devoção à Santíssima Eucaristia? Nós precisamos ser pessoas da Eucaristia, devotos de Jesus, presente no pão e no vinho, corpo e sangue. E depois Santo Antônio também é conhecido como um homem da caridade. Nós devemos ser caridosos. Santo Antônio, ele era tão caridoso que, segundo a história, teve um dia que ele pegou todos os pães do convento e distribuiu para os pobres. O frei, que era responsável pela cozinha, o frei cozinheiro, chegou justo para Santo Antônio e falou assim: Santo Antônio, ô Antônio, o senhor não sabe o que me aconteceu? Roubaram os pães. Estou procurando, não tem um alimento para pôr na mesa, não tem nada para vocês comerem. E Antônio respondeu então para o frei cozinheiro: se eu fosse você, eu ia lá na despensa e daria uma olhada de novo. Eu acho que você está equivocado. E quando então este frei cozinheiro volta, os cestos estão lotados, abarrotados de pães. Então são os primeiros milagres, já em vida de Santo Antônio. E a sua canonização foi apenas 1 ano depois da sua morte. Tamanha devoção do povo a Santo Antônio, já se tinha esse cheiro, esse perfume em vida da santidade, de tantos milagres que ele já realizava em vida. Então que nós, usando do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolhas, sabendo o que é bom nós fazermos na vida, busquemos imitar. Sejamos pessoas da palavra, homens e mulheres devotos da Eucaristia e também da caridade. E por isso que hoje, por fim, nós trazemos os pães para serem abençoados, relembrando este milagre dessa multiplicação dos pães, desses pães que aparecem com fartura no convento. Nós temos o costume até de abençoar os pães e colocar um pedaço de pão na nossa lata de arroz, no nosso mantimento, lá no nosso armário, para que nunca se falte. E aí que vem então esse sentido de nós colocarmos o pão na lata do arroz, no armário, para que tenhamos sempre a fartura em nossas mesas, por conta deste milagre de Santo Antônio. Mas nós sabemos que o grande milagre está justamente na partilha. Quando nós sabemos ser pessoas da partilha, da caridade, nunca se falta dentro da nossa casa. Pode ser que fique apertado, mas quando a gente tira do pouco que a gente tem e dá para quem nada tem, nunca falta. É sempre em abundância a nossa mesa, é sempre com fartura o nosso alimento. Então que Deus nos ajude para que nós, com as nossas escolhas, sejamos da palavra, da Eucaristia e da caridade, assim como foi Santo Antônio. Assim seja. Amém. Permanecei em meu amor, permanecei em mim, permanecei